A autoconscienciometria na condição de pré-requisito para a conquista da tríade da autodesperticidade. Pode falar um pouco mais? A autoconscienciometria? Eu vejo como um ponto essencial esse, porque para a pessoa, por exemplo, vamos pegar aqui a condição da anticonflituosidade. Para a pessoa diminuir isso nela, ela tem que se conhecer mais. Ela tem que entender quem ela é. Ela tem que saber quais são os trafores, as qualidades, e os trafares, os defeitos que ela tem. E os trafais também, que é aquilo que falta a ela. Isso é fundamental, porque se ela não souber esse básico, como é que ela vai identificar quais são os conflitos que ela tem? Ou como é que ela vai identificar como superar esses conflitos que ela tem? Né? E aí é um crescendo. Eu vejo que essa autoconscienciometria, a conscienciologia, ela oferece alguns recursos bem interessantes nesse sentido. Uma é aquele gráfico 360 graus do conscienciograma, que a pessoa preenche ali o conscienciograma e tem uma visão né, pessoal, autoimagem. E outro é a heteroimagem, que quando você vai para um consciente cobaia, aí o outro te mostra a visão que ele tem de você. E aí, essa condição, a autoimagem e a heteroimagem, não necessariamente elas são reais, elas são leituras, né? E a partir disso a gente começa a se aproximar mais da realidade, fazendo esse cotejo entre uma coisa e outra. A minha autoimagem e o que os outros veem de mim. Então, a partir daí, puxa, mas eu nunca tinha pensado nisso. Então, aí a pessoa vai aumentar a reflexão dela. E um segundo ponto seria a autoconsciência-terapia, né? Porque a autoconsciência-terapia vai mais a fundo ainda nisso. E, no meu ponto de vista, é fundamental nessa questão da autoconsciência. Eu tenho outra questão baseada na autoconscienciometria. Eu estou fazendo o curso da Consciência, né, o Fundamentos, eu estou no Recim 2 agora. Legal. E a coisa que eu percebi é o seguinte, com relação à desperticidade, né? O curso, a resultante do curso que eu vejo mais importante é você lidar com seus trafares, não se assombrar com eles, não se inflamar com eles, você consegue analisar de maneira mais assim, analítica mesmo, mais mental somática, e você fica menos perturbado para poder mudar, para fazer a reciclagem. Porque a maioria das pessoas tem orgulho envolvido com os próprios defeitos, então concordo. Eu fiquei pensando assim, o que você pode fazer? Qual é a postura do ser desperto em relação aos autotrafares, né? Como é que ele se posiciona diante disso? Você chegou Sim, eu vejo assim, pesquisar isso? Primeira coisa, tá? Que a gente vê bastante. Às vezes, a forma como a pessoa encara um trafar dela, ou um erro que ela faz, é pior do que o trafar ou o erro em si. Isso acontece demais. Já falei isso em outras tertúlias e sempre é importante repetir aqui isso, porque isso é bem o que você falou aqui. Você trouxe, né, espontaneamente, e é o que a gente enxerga bastante e tem uma relação total com a desperticidade. Né? Então, falando do meu caso pessoal, quando o professor Valdo jogou à tona o meu caso para ser discutido, eu jamais tinha pensado nisso. Então, até certo ponto, isso tem relação com isso, com como que eu enxergava os meus trafares. E os meus trafores também. E aí eu vejo que, de fato, a questão que nós temos que trabalhar é isso mesmo, é uma leitura mais crítica, mais isenta, mais aprofundada, menos superficial sobre a nossa realidade. E não dramatizar as coisas, entende? Todo mundo tem trafar, todo mundo tem trafor, a gente comete erros. Então, esse é o ponto sério. Então, às vezes a pessoa faz um carnaval em cima de um erro dela, um drama, e aquilo que é o assédio, muitas vezes. Né? Então, esse é um ponto para se pensar. O erro assedia a pessoa. E isso não pode acontecer. O erro, ele existe, nós estamos num mundo que é imperfeito, nós somos imperfeitos, e o erro, ele existe e nós podemos aprender com esses erros. Então, isso é uma visão traforista. Agora, ficar se martirizando com o nosso erro, com os nossos trafares, é uma visão trafarista e que nos leva ao assédio. Você pode observar, se a gente for observar, cada um observar aqui, começar a pensar aqui agora. Quando foi a última vez que eu me assediei com algo? Muitas vezes tem relação com isso. Com o processo de como a gente enxerga um trafar nosso, de como a gente enxerga um erro nosso, muitas vezes tem relação com isso. Então é importante pensar e desdramatizar isso sem também banalizar, entende? Não é para... Porque uma coisa é aquela coisa, a pessoa também quer a moral, né? Errei, meu trafar, né? Mas não é disso que a gente está falando aqui. O outro lado é a pessoa que se crucifica com o erro e com o trafar. Então são dois extremos. E a gente tem que buscar o caminho do meio.